Isso torna a praia uma das mais populares na Croácia, e apesar da multidão, sua beleza natural permanece intacta. Cada canto desse lugar é cheio de surpresas, incluindo pôr do sol incríveis, quando o céu se pinta com tons vibrantes de laranja e rosa. Na altitude superior a 2.000 metros, a montanha Fanzingshan impressiona com seus paisagens e ecossistemas raros. Imagine como as nuvens envolvem as rochas, criando a ilusão de que você está em outro mundo, onde cada passo revela novos mistérios. Você sabia que aqui habitam plantas e animais que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta? Por exemplo, nas florestas de Fanzingshan, cresce uma espécie única de pinheiro, conhecido como pinheiro de Fanzin, que pode atingir 30 metros de altura e ter mais de 1.000 anos de idade. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro dessas florestas vivem animais raros, como a macaca dourada chinesa, que encontra abrigo entre os galhos densos. Sua pele pode ser mais brilhante do que a de qualquer outra macaca, e elas podem se comportar como verdadeiros acrobatas, pulando de árvore em árvore. E agora, imagine isto. No topo da montanha está localizada uma antiga santuário budista, considerado um dos principais centros religiosos da China. As lendas dizem que aqui os grandes monges realizavam meditações, e as próprias rochas estão impregnadas com sua energia espiritual. E o que mais impressiona? O Monte Bromo não é apenas uma maravilha da natureza. É um lugar onde a natureza, a cultura e a história se entrelaçam em uma história fascinante. E assim, no coração desse vulcão, há outro enigma. Nas entranhas do Bromo pode estar uma das maiores reservas de enxofre do mundo, usada na indústria. O glaciar Vatnajökull não é apenas o maior glaciar da Europa. Sua área é de quase 8.000 quilômetros quadrados. Imagine que é maior do que toda a Portugal. Mas isso não é tudo. Sob essa camada de gelo há vulcões, e um deles, o Grímsvötn, entrou em erupção apenas alguns anos atrás. Você sabia o que acontece quando um glaciar encontra magma quente? O Vatnajökull é capaz de criar fenômenos naturais únicos, cavernas de gelo que mudam de forma todos os anos. Suas paredes de um azul vivo e suas abóbadas transparentes parecem uma cena de um filme de ficção científica, mas são formadas por processos complexos em que o gelo derrete e congela novamente. E agora imagine isso. Sob o glaciar há um sistema de rios subterrâneos e seu fluxo pode atingir uma velocidade de até 30 km por hora. Isso significa que sob a camada de gelo há verdadeiras vias navegáveis. Cientistas ainda tentam entender exatamente como esse sistema funciona e quais segredos ele pode revelar sobre o clima e a ecossistema da Islândia. E aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Nesse glaciar foram encontrados restos de animais que se extinguiram há milhares de anos, incluindo mamutes e rinocerontes com pelos. Essas descobertas oferecem uma oportunidade única para estudar condições climáticas antigas e a evolução das espécies. Mas o que é ainda mais surpreendente? Esses seres adicionam cor e vida ao mundo rude das ondas do oceano. E aqui está um fato que fará você refletir.
O Poço de Tora se tornou uma das atrações naturais mais fotografadas dos Estados Unidos. Anualmente, milhares de turistas vêm aqui para capturar o momento perfeito desse fenômeno natural, onde a água e as rochas se encontram em um dança hipnotizante. Imergir no mundo onde fontes termais fluem diretamente do coração da Terra. Nas grutas de Tolantongo, a temperatura da água atinge 38 graus Celsius, criando condições ideais para relaxamento. Mas o que é ainda mais impressionante? A água aqui é rica em minerais que formam banhos naturais, semelhantes a vasos de azul turquesa, cercados por montanhas pitorescas. Neste paraíso, além das fontes, imagine caminhar por trilhas estreitas, com rochas que alcançam até 100 metros de altura. Este lugar se tornou um verdadeiro imã para turistas que vêm não apenas para se divertir, mas também para capturar as incríveis paisagens em fotos. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Prepare-se para uma descoberta incrível. Nestas montanhas, há uma caverna onde a água escorre pelas paredes, formando cachoeiras naturais. Essas cachoeiras se unem em rios que serpenteiam entre as rochas como fios de prata e se dirigem a um lago onde a água adquire uma cor azul vívida. Sabe o que é ainda mais impressionante? Em Tolantongo, além das fontes termais, há também rios subterrâneos magníficos. Unindo os elementos naturais, eles criam um ecossistema único, onde habitam espécies raras de plantas e animais. O glaciar Vatnajökull é lar de espécies raras de plantas que conseguem sobreviver até nos mais severos ambientes. Cerca de 100 espécies de musgos e líquens habitam sua superfície, e eles podem viver em uma faixa de temperatura que vai de menos 30 a mais 10 graus Celsius. Imagine uma cachoeira que se estende por 30 metros de largura. É a cachoeira de Pongur, uma das mais pitorescas do Vietnã. Seus saltos caem de uma altura de 25 metros, criando um espetáculo poderoso que atrai turistas de todo o mundo. Você sabia o que torna esse lugar especial? A água não cai em uma única parede, mas em fileiras inteiras, formando muitos fluxos de água que cortam formações rochosas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em diferentes estações do ano, a cachoeira muda de aparência. Na estação seca, ela parece mais modesta, mas com o início das chuvas, seu volume aumenta várias vezes e ela se transforma em uma verdadeira tempestade. Já ouviu o som da água caindo da altura? É um som que não se pode ignorar quando você está por perto. Agora, imagine que ao redor dessa beleza crescem espécies raras de plantas e árvores que só se encontram nessa região. Mais de 100 tipos de flora criam um ecossistema único, onde cada detalhe desempenha seu papel. Você sabia que nessa área existem árvores que atingem 30 metros de altura? É como pequenos arranha-céus no meio da vegetação. Não é de se admirar que a cachoeira de Pongur tenha se tornado um local popular para sessões fotográficas e trilhas. Cerca de 30 mil turistas a visitam anualmente, tornando-a um dos principais pontos naturais do país. E o mais chocante, a temperatura da água na lagoa pode variar de 20 a 30 graus Celsius,
tornando-a um local ideal para a sobrevivência de espécies raras de plantas e animais. Aqui anualmente são realizados estudos que revelam novas verdades sobre como a vida pode existir nas condições extremas. As florestas de topázio do Éufrates ocupam territórios impressionantes, onde as árvores podem alcançar até 30 metros de altura. Esses exemplares conseguem sobreviver até mesmo em condições de forte seca, utilizando raízes que penetram até 7 metros em busca de água. Imagine, cada árvore não é apenas uma planta, mas um verdadeiro gigante capaz de sustentar a vida de outros organismos. Você sabia que essa árvore única pode crescer até mesmo em solo salgado? Quando o nível das águas subterrâneas cai, o topázio do Éufrates não apenas não morre, mas se adapta às mudanças. Ele possui mecanismos especiais que permitem filtrar a salinidade e extrair nutrientes necessários do ambiente. Mas ainda há mais. Essas florestas são o lar de muitos animais, incluindo aves raras que utilizam-nas como locais para nidificação. Ao redor dos topázios, é possível ver como voam gaviões e flamingos, atraídos pela riqueza da ecossistema. Agora, imagine que nesses florestas também habitam insetos únicos, do tamanho da palma da mão, que desempenham um papel crucial na polinização das plantas. Além disso, as florestas de topázio do Éufrates servem como barreiras naturais, protegendo contra a erosão do solo e mantendo o ecossistema em condições de mudanças climáticas. No início do século XX, quando as águas começaram a ser intensamente desviadas para a agricultura, o nível do lago começou a cair catastrófica. Incrivelmente, em 2003, o nível d'água caiu 44 metros. Isso levou a sérias mudanças no ecossistema. Mas você sabia que no Lago Mono não habitam apenas aves e pequenos organismos? Aqui também se encontram peixes raros como a monossalmo. Essa peixe não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. O Lago Shilluk não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira pintura viva da natureza, onde as montanhas atingem 2.000 metros de altura e a água é transparente como cristal. Aqui na altitude, a temperatura pode cair até menos 30 graus, mas isso não impede os turistas de apreciar sua beleza. Imagine, quando o sol nasce, ele reflete na superfície do lago, criando a ilusão de que o céu se une à terra. Mas você sabia que nesse lugar pitoresco é possível encontrar espécies raras de plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo? Entre elas está a rosa alpina, uma flor que consegue sobreviver a fortes geadas e altitudes elevadas. Mas isso não é tudo. Nas profundezas do Shilluk habitam espécies únicas de peixes, como a truta, que se adaptaram à água fria e ao alto teor de oxigênio. Alguns deles podem atingir mais de 50 centímetros de comprimento, tornando-os verdadeiros troféus para os pescadores. Imagine que, se você pudesse caminhar pelas redondezas do lago, encontraria trilhas esculpidas diretamente nas rochas que levam a plataformas de observação com vistas deslumbrantes das montanhas ao redor. Essas trilhas foram usadas pelos moradores locais por centenas de anos e sua história está cheia de mistérios e lendas.
Esses fósseis indicam que milhões de anos atrás, essa região estava coberta pelo oceano. Em alguns pontos, é possível ver camadas de rocha que falam sobre diferentes condições climáticas que existiram aqui. E o que realmente impressiona: no Grand Canyon existem mais de 30 mirantes, cada um oferecendo uma vista única, e cada um deles pode ser o início de uma nova e fascinante jornada. Nas terracas de Lhunzi, conhecidas como Cordilheira do Dragão, cultivam arroz a uma altura de até 800 metros. Imagine, esses campos em degrau se estendem por mais de 20 quilômetros ao longo das encostas montanhosas, e cada um deles parece uma obra-prima da natureza. Mas isso não é apenas um belo espetáculo. Essas terracas foram criadas há mais de 1000 anos, e sua estrutura permite o uso eficiente da água da chuva. Sabe o que acontece quando a chuva cai sobre essas terracas? A água desce gradualmente, enchendo cada seção, criando condições ideais para o crescimento do arroz. Agora, imagine que esses campos não são apenas bonitos, mas também incrivelmente sustentáveis. Os moradores locais utilizam métodos tradicionais de agricultura que permitem manter o ecossistema em harmonia com a natureza. O segredo está no uso de adubos orgânicos, como esterco e resíduos vegetais, o que torna o arroz não apenas delicioso, mas também ecologicamente correto. E aqui começa o verdadeiro mistério. As terracas de Lhunzi são o lar de muitos tipos raros de plantas e animais que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas isso não é tudo. No parque, há a oportunidade única de ver macacas interagindo com humanos, às vezes até mostrando curiosidade por câmeras e smartphones. Esses momentos fazem você refletir sobre a profundidade da conexão entre humanos e animais. E sabe o que é ainda mais fascinante? Estudos mostram que a temperatura das fontes termais no parque pode atingir até 40 graus Celsius, tornando-as o local ideal para esses primatas amigáveis. Sossusvlei não é apenas um lugar, é uma verdadeira pintura de areia e luz, onde as dunas alcançam alturas de até 130 metros. Imagine-se de pé aos pés desses gigantes, enquanto o sol lentamente se levanta, tingindo a areia em tons incríveis de laranja e vermelho. Mas isso não é o mais impressionante. Nessa região, é possível encontrar acácias mortas que se mantiveram por centenas de anos em condições semelhantes a uma paisagem marciana. Essas árvores, do tamanho de uma casa pequena, parecem ter vindo de outro mundo, com suas ramagens tortuosas, criando silhuetas estranhas contra o céu brilhante. Você sabia que exatamente aqui está um dos lugares mais áridos do planeta? Em Sossusvlei, chove apenas cerca de 20 milímetros por ano, tornando-o um habitat adequado para formas de vida extraordinárias. Por exemplo, plantas únicas conseguem florescer em poucas horas após a chuva. Agora, imagine que sob essa camada seca de areia estão escondidos vestígios de seres antigos. Nessa região, encontram-se fósseis que são importantes testemunhos do passado do nosso planeta. Ao redor das dunas de Sossusvlei também habitam animais fascinantes, como antílopes cinzentos e lagartos que se adaptaram a viver em condições tão rigorosas. Mas o que realmente impressiona é que a temperatura em Sossusvlei pode variar de 30 a 40 graus Celsius durante o dia e cair bruscamente para zero à noite.
cientistas monitoram constantemente seu estado e, segundo suas estimativas, a próxima erupção pode ser poderosa. A montanha Rainier não é apenas um vulcão, é um testemunho vivo da força da natureza que continua a fascinar e atrair a atenção de pessoas de todo o mundo. O Rio Colorado criou algo impressionante, o Cânion da Reflexão, que impressiona com sua forma sinuosa, parecendo um imenso caracol. Imagine que suas paredes se erguem a 30 metros e embaixo a água reflete o céu, criando a ilusão de infinitude. Cada curva desse cânion revela novos e fascinantes cenários e sua forma lembra uma obra de arte criada pela natureza. O que torna esse cânion especial? Sua geologia única, camadas de rochas com mais de 100 milhões de anos formam arcos e saliências caprichosas. Quando a luz atinge essas camadas, elas começam a brilhar em todas as cores do arco-íris, criando um espetáculo que é impossível de capturar em uma foto. Mas isso ainda não é o mais interessante. O Cânion da Reflexão foi descoberto apenas no final do século XX e antes disso quase ninguém o conhecia. Imagine quantos mistérios ele pode esconder. Apenas alguns corajosos se aventuram a navegar por suas águas, pois aqui não há trilhas nem indicações. A viagem pelo cânion não é apenas uma caminhada, é uma verdadeira aventura, cheia de surpresas. Se você acha que já viu tudo, olhe para sua forma de cima, como se fosse um pássaro. Os contornos e curvas são como linhas habilmente desenhadas em uma tela. No entanto, os moradores locais e os turistas ainda continuam a lembrar aqueles momentos brilhantes em que fogo e água se misturam em um fluxo hipnotizante. E aqui está o paradoxo. Embora o espetáculo não seja mais realizado, a lenda da Cachoeira de Fogo continua viva e no Yosemite ainda é possível ver a Cachoeira Rochut, com uma altura de 450 metros. Imagine um bosque, onde as rochas se erguem altas, como os dentes afiados de gigantescos animais. Este misterioso mundo chama-se Tsingy de Bemaraha e está localizado em Madagascar. A altura dessas formações rochosas pode atingir 40 metros e seus contornos abruptos criam um contraste impressionante com o cenário verde ao redor. Neste local único, é possível encontrar espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, aqui cresce uma palmeira relíquia, que pode atingir 20 metros de altura. Mas isso é apenas uma parte das surpresas que este bosque esconde, pois em sua área habitam animais raros, como os lêmures, que só podem ser encontrados em Madagascar. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Tsingy de Bemaraha, há rios subterrâneos que se contorcem entre as formações rochosas, criando labirintos com até 30 quilômetros de extensão. Esses caminhos d'água secretos guardam muitos mistérios, e os cientistas ainda não descobriram todos os seus segredos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Esses bosques de pedra se formaram devido à erosão do calcário, resultando em impressionantes formações de karst. And here's another interesting fact. The White Desert has become a popular spot for camping and night tours, where you can observe billions of stars in the cloudless sky. Such nights remain in memory for a long time,
As in the complete silence of the desert, the stars seem especially close and bright. Imagine-se de pé na beira de um precipício e à sua frente se abre um abismo profundo, conhecido como Poço de Tora. Este lugar onde o oceano parece engolir a água cria um espetáculo fascinante, mas ao mesmo tempo assustador. A profundidade do poço chega a 7 metros, e no seu centro a água sempre ferve, sendo lançada de volta com tamanha força que parece um jato natural. Mas isso não é tudo. Quando a maré sobe, a força das ondas se torna incrível e o poço começa a respirar, criando um barulho semelhante ao de um trovão. E o que mais impressiona? Essas ondas podem lançar esguichos de água até 15 metros de altura, deixando os espectadores em estado de admiração e espanto. Os moradores locais afirmam que o Poço de Tora foi criado não apenas pela natureza, mas também pelos mitos. As lendas dizem que este lugar era um portal para o mundo dos deuses, e foi aqui que Tora, o deus do trovão, recebia oferendas. Muitos vêm aqui para experimentar essa sensação mágica quando a natureza demonstra sua força. Mas espere, ainda não é tudo. Ao redor do Poço de Tora, você pode encontrar muitas formações rochosas e estruturas peculiares que criam paisagens únicas. Por exemplo, você já viu pedras cobertas por estrelas do mar e conchas? Essas árvores podem ser tão fortes que seus troncos são frequentemente utilizados por moradores locais para a construção, criando estruturas sólidas. Você sabia que o mais interessante? Em algumas regiões, as florestas de topázio do Éufrates conseguem se recuperar em apenas alguns anos após danos significativos, demonstrando sua incrível vitalidade e capacidade de recuperação. A Blue Hole. No Belize não é apenas um poço, mas uma verdadeira enigmática fenda subaquática. Seu diâmetro ultrapassa os 130 metros e sua profundidade alcança quase os 70 metros. Imagine, você está na superfície do mar e abaixo de você se abre um abismo de um azul vivo, como se alguém tivesse cortado um pedaço do oceano. Mas isso ainda não é tudo. Dentro da Blue Hole existem estalatites e estalagmites, formados dentro da caverna quando o nível da água era significativamente mais baixo. Essas formas de vida, registradas na pedra, contam sobre o clima e a ecossistema que existiam aqui há milhares de anos. E o que mais impressiona? Pesquisas científicas mostram que essas águas abrigam uma grande variedade de peixes e seres marinhos raros, incluindo tubarões e raias. Agora, imagine que a Blue Hole se tornou um destino popular para mergulhadores. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para ver sua beleza e tentar desvendar seus mistérios. Cada mergulhador pode se deparar com cenas subaquáticas que não deixam ninguém indiferente. Corais vibrantes, peixes exóticos e paisagens subaquáticas misteriosas. E o mais interessante? Imagine como os turistas passeiam na sombra desses gigantes, tentando desvendar os mistérios escondidos em suas formas sinuosas. E aqui vai outro fato surpreendente. Nessa região, habitam mais de 200 espécies de aves, algumas das quais estão em risco de extinção.
Suas penas vibrantes contrastam com as rochas cinzentas, criando uma visão impressionante. Poucos sabem que no Japão existe um lugar onde macacos tomam banhos quentes, como verdadeiros gourmets. No Parque de Macacos de Gokudani, localizado em uma vala pitoresca, é possível ver macacos japoneses aproveitando o calor das fontes termais, mesmo com temperaturas de até menos 30 graus Celsius. Imagine, você caminha por uma floresta coberta de neve e à sua frente há macacos cobertos de neve, tranquilamente mergulhados em água quente. Esses inteligentes seres não estão apenas descansando. Eles utilizam ativamente as fontes termais para manter sua saúde e bem-estar. Anualmente, centenas de turistas se reúnem para apreciar essa cena única, mas isso não é tudo. No parque, é possível encontrar até 300 macacas, cada uma com suas próprias manias e personalidades, tornando a observação delas um verdadeiro espetáculo. Mas isso não é o fato mais impressionante. Sabe que os macacos podem lembrar rostos e até distinguir emoções uns dos outros? Isso significa que eles são capazes de interações sociais complexas, algo que frequentemente observamos entre humanos. Durante a estação de inverno, seu comportamento muda e eles começam a trabalhar em equipe para procurar comida e proteção contra o frio. E aqui começa algo realmente interessante. Alguns pesquisadores afirmam que essas macacas podem aprender umas com as outras, transmitindo conhecimentos sobre onde encontrar comida e evitar perigos. Por exemplo, um grupo de macacas pode ensinar outro a abrir nozes, escondendo seus segredos de estranhos. Imagine ser testemunha desse processo de aprendizado em tempo real. Estudos mostram que o ecossistema do lago é único. Nele habitam tipos que evoluíram separadamente dos seus congêneres em outros corpos d'água. Por exemplo, um dos peixes que habitam esse lago pode sobreviver apenas em condições de baixo teor de oxigênio, criando condições únicas para o estudo da adaptação dos organismos vivos. O Lago Tiandal não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro mundo subaquático que esconde mais de 1000 ilhas. Imagine, a área do lago é de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados, o que é 2 vezes maior que a área de Londres. Mas isso não é tudo. Sob a água estão vilarejos submersos que outrora prosperaram ali. Você sabia o que acontece quando o nível da água sobe 30 metros? Exatamente essa quantidade de água inundou os antigos assentamentos onde viviam os moradores locais. Isso criou um ecossistema único, onde peixes e outros organismos aquáticos se adaptaram às novas condições, transformando o lago em um laboratório vivo da natureza. Mas isso ainda não é o mais estranho. No lago habitam espécies raras de peixes, como o peixe amarelo, que pode crescer até 1,5 metros de comprimento. Esse peixe é capaz de sobreviver em condições de baixa oxigenação, tornando-o um verdadeiro milagre da natureza. Agora, imagine que nessas águas não estão apenas os peixes, mas também lendas sobre cidades submersas. Por exemplo, aqui você pode ver espécies únicas de orquídeas que florescem apenas nessa região. Todo ano, no final de maio, nas terracas ocorre o Festival do Arroz, onde os moradores locais se reúnem para celebrar a colheita.
Esse evento atrai milhares de turistas que desejam ver esse espetáculo colorido e provar o arroz fresco, colhido diretamente dos campos. Sabe o que é mais impressionante? Existem mais de 100 tipos diferentes de arroz cultivados nessas terracas. Imagine vast white expanses where the land appears as a snow-covered plain, although it is merely limestone deposits formed over millions of years. The White Desert in Egypt, covering an area of more than 30,000 hectares, is not just a site, but a genuine geological enigma. Do you know what makes this landscape so unique? Massive limestone formations that take on the most whimsical shapes, resembling mushrooms or even animals. These formations have been eroded by winds and rains, creating whimsical sculptures that look like works of art created by nature itself. But that's not all. In the White Desert, you can find real oases where palms grow and fresh water sources are found. These places attract not only travelers, but also many wild animals that come here in search of shelter from the scorching sun. Did you know that the temperature in the desert can vary from 30 degrees Celsius during the day to -10 at night? This shocking change in climate creates unique living conditions and makes every trip to the desert a real adventure. Todos os anos, milhares de turistas visitam o local para ver as majestosas torres e explorar as cavernas misteriosas. Mas poucos sabem que nesse bosque habitam lagartos do tamanho da palma da mão, que têm a capacidade de mudar de cor, como os camaleões. Neste lugar protegido, a natureza continua a surpreender. Cada fenda nas rochas pode esconder espécies raras de cogumelos que não se encontrariam em nenhum outro lugar. Mas a pergunta é: o que mais pode estar escondido entre esses bosques de pedra? O Monte Bromo não é apenas um vulcão, mas um mundo cheio de mistérios e enigmas. Sua altura alcança 2.300 metros e ele faz parte de um vasto complexo vulcânico que transforma o paisagismo da região. O que é impressionante é um dos vulcões mais ativos da Indonésia e seus erupções atraem milhares de turistas de todo o mundo. Todo dia aqui é mágico. A neblina sobe sobre a caldeira, revelando vistas deslumbrantes das redondezas. Sabia que o mais interessante? O vulcão é cercado por muitos outros cráteres, como o Semeru, que ultrapassa os 3.700 metros. Isso cria uma atmosfera única, onde você pode ver como diferentes vulcões competem entre si, como se estivessem disputando a atenção. Mas isso não é tudo. Nas encostas do Bromo, cresce uma espécie rara de flor que floresce apenas uma vez por ano. Essa flor, conhecida como vida no fogo, parece ter saído de um conto de fadas. Seus pétalos vermelhos vibrantes contrastam com o cenário cinzento. Mas o que faz refletir? Como ela sobrevive em condições tão severas, onde a temperatura pode cair até zero? À medida que você sobe em direção ao cráter, você pode ouvir um rugido abafado do vulcão, como se ele estivesse respirando. Isso cria a sensação de que a vida aqui nunca termina. Mas o que é ainda mais impressionante? Dentro do cráter, há um local sagrado onde os moradores locais realizam rituais, orando aos espíritos do vulcão para que tragam prosperidade. Além disso, a forma e a estrutura das Muerak Balls são únicas e não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. E se você pensava que já sabia tudo
sobre as Moerak Balls, aqui vai um fato interessante. Algumas delas estão se desintegrando, e os cientistas acreditam que o processo de sua desintegração pode fornecer novas pistas sobre como se formaram essas formações. O Parque Nacional de Nahuel Huapi esconde algo impressionante. Sua área é superior a 740 mil hectares, tornando-o um dos maiores da Argentina. Imagine picos montanhosos que alcançam mais de 2.500 metros de altura e lagos cristalinos que se estendem por 28 quilômetros de comprimento. Aproximadamente 100 mil turistas visitam o parque anualmente para apreciar as vistas deslumbrantes e a flora e fauna únicas. No parque habitam mais de 140 espécies de aves, incluindo representantes raros, como o condor com envergadura de até 3 metros. E o mais impressionante, nestas florestas também se encontram animais raros, como a puma e o alce do sul, que se escondem entre árvores de até 30 metros de altura. Mas ainda não é tudo. O parque está cercado por mitos e lendas dos povos indígenas que habitavam essas terras, muito antes da chegada dos europeus. Por exemplo, há a história de Nahuel, o espírito d'água, que, segundo as tradições, protege o lago e suas redondezas. E o que mais impressiona? As cachoeiras que se encontram aqui, como a Cachoeira Los Aniacos, caem de uma altura superior a 30 metros, criando um espetáculo hipnotizante que atrai amantes da natureza de todo o mundo. O Parque Nacional de Nahuel Huapi também é lar de muitas trilhas, com uma extensão total superior a 300 quilômetros, ideais para caminhadas e viagens de bicicleta. Uma das trilhas mais populares, chamada Trilha Los Nahueles, leva a um lago pitoresco cercado por montanhas, que parece uma pintura feita pela própria natureza. E por fim, um fato surpreendente: a temperatura nesta região pode variar de menos 10 a 30 graus Celsius ao longo de um ano, criando ecossistemas únicos. Dentro das cavernas de Carlsbad, há uma verdadeira universidade subterrânea. Aqui, encontram-se mais de 30 quilômetros de túneis ramificados. Imagine-se vagando por salões onde os tetos alcançam até 24 metros de altura. E em todo lugar brilham estalactites como cristais pendurados em fios de tempo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nestas cavernas vivem mais de 30 mil morcegos que se reúnem aqui todas as noites, formando uma nuvem de 1 milhão de asas. Sabe o que acontece quando eles decolam para o céu? Parece uma nuvem viva que cobre o céu noturno e desaparece na escuridão. E agora imagine isso. Em uma das maiores salas, conhecida como Grande Salão, cabe um estádio inteiro. E sua acústica é tão impressionante que o som pode ecoar por até 10 segundos. Nesta sala, até concertos são realizados e o som preenche o espaço como se você estivesse em um templo antigo. E o que é ainda mais impressionante, dentro das cavernas há não apenas estalactites, mas também flores de pedra, que são minerais que se formam em padrões únicos. Essas formas poderiam inspirar qualquer artista, pois parecem que a própria natureza criou obras de arte. E agora imagine que esse cânion já foi o fundo do mar
e sua forma preserva a história de milhões de anos. Ao redor do Cânion da Reflexão, você pode encontrar plantas e animais raros que se adaptaram à sua única ecossistema. Por exemplo, aqui vivem lagartos do tamanho da palma da mão e aves raras que encantam com seu canto. A província de Camponha é conhecida por seus paisagens naturais únicas que impressionam a imaginação. Imagine, em meio a colinas verdes, plantações de pimenta, considerada uma das melhores do mundo. Esses pimentões, especialmente os pretos e brancos, são cultivados em solo rico em minerais, o que lhes dá um sabor inigualável. Você sabia que Camponha é cercada por rios pitorescos e florestas de mangue? Esses ecossistemas são lar de muitos tipos de animais, incluindo aves raras e animais exóticos. Todo dia, aqui, é possível ver pescadores locais saindo em barcos para pescar em águas tranquilas, lembrando uma cena de um livro antigo. Mas isso não é tudo. A província também é famosa por seus edifícios coloniais. Casas construídas pelos franceses no início do século XX preservam a atmosfera do passado. Imagine ruas pavimentadas com paralelepípedos e cafés onde servem café com leite espesso, como em Paris. Camponha também atrai turistas com seus balneários naturais. Um dos mais populares é o Parque Nacional Koh Kong, onde é possível ver espécies raras de orquídeas e até mesmo assistir a um momento em que dois tipos de macacos brincam um com o outro nas árvores. Você sabia que na província há cavernas misteriosas que se estendem até o interior da Terra? Essas cavernas, como a caverna Kutchkron, estão cheias de estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhões de anos. O pesquisador britânico Jacques Cousteau descreveu a Blue Hole como uma das maiores maravilhas da natureza, e sua equipe descobriu que essa fenda se formou há cerca de 7.000 anos. Ela ainda atrai a atenção de cientistas de todo o mundo que tentam entender seus segredos e seu impacto no ecossistema local. Nas terrazas de arroz de Yuanjiang, localizadas na província de Yunnan, o nevoeiro envolve as encostas todas as manhãs, conferindo a este lugar uma atmosfera misteriosa. Essas terrazas, construídas há mais de 800 anos, ocupam uma área de aproximadamente 3.000 hectares, com altitudes que variam de 800 a 1.500 metros acima do nível do mar. Imagine, cada camada de terraço pode conter até 30 toneladas de água, que reflete a luz do sol da manhã, criando paisagens deslumbrantes. Durante a estação das chuvas, os moradores locais utilizam métodos tradicionais de irrigação, permitindo que a água escorra de uma terraça para outra, como se fosse uma escada construída pela própria natureza. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nas terrazes crescem mais de 80 variedades de arroz, cada uma exigindo um cuidado único. Na época da colheita, os agricultores recolhem até 40 toneladas de arroz por hectare, tornando este lugar não apenas pitoresco, mas também produtivo. Você sabia que o que mais impressiona? Essas terrazas estão listadas como Patrimônio Mundial da Unesco, devido à sua arquitetura única e importância cultural. Elas são não apenas um testemunho da habilidade humana, mas também um exemplo de harmonia entre a natureza e o trabalho.
Nestas terrazas é possível encontrar uma grande variedade de aves únicas, atraídas pela diversidade do ecossistema. O mais incrível é que, em diferentes épocas do ano, as terrazas se tingem de diferentes cores, transformando o cenário em uma verdadeira obra de arte. O Floresta de Pedra de Shilin, na província de Yunnan, não é apenas uma maravilha natural, mas uma verdadeira enigma geológico. Imagine, a altura de algumas rochas chega a 40 metros e suas formas lembram colunas elaboradas, como se esculpidas por um mestre habilidoso. Essas formações surgiram devido a milhões de anos de erosão e agora criam labirintos incríveis que atraem milhares de turistas a cada ano. Sabe o que é mais interessante? Essas formações de pedra, na verdade, são restos de um antigo recife de coral que existiu aqui há mais de 30 milhões de anos. Dentro dessa floresta, você pode encontrar espécies raras de plantas que se adaptaram à vida em condições tão únicas. Algumas delas florescem apenas uma vez a cada poucos anos, e seus perfumes podem fazer você esquecer o tempo. Mas isso não é tudo. Em Shilin, você pode ver não apenas pedras, mas também lendas antigas. Os moradores locais acreditam que essas rochas são pessoas petrificadas, transformadas em pedra por seus atos. Cada coluna tem um nome baseado em mitos e lendas, e isso adiciona ainda mais magia a essa terra de pedras. Apesar de sua beleza, as cavernas de Carlsbad estão localizadas a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, tornando-as ainda mais impressionantes. E não são apenas cavernas, são um lar para espécies raras que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. O Grand Canyon, no estado do Arizona, não é apenas um canyon, mas uma verdadeira biblioteca geológica, onde as páginas foram esculpidas pelo tempo. Imagine que sua extensão é de mais de 400 quilômetros e sua profundidade chega a quase 2 quilômetros. Isso significa que, se você estiver na borda, poderá olhar para um mundo que se formou ao longo de 60 milhões de anos. Mas não é só sobre tempo. O Grand Canyon oferece cores incríveis que mudam ao longo do dia. A luz da manhã envolve-o em tons de laranja e púrpura, enquanto o pôr do sol faz com que as rochas brilhem douradas. E o que mais impressiona, nesse canyon encontram-se cerca de 1.500 tipos de plantas e animais, incluindo espécies raras que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Aqui, no fundo do canyon, corre o Rio Colorado, cujas águas esculpiram esse vasto espaço. Ele não é apenas um rio. Sua extensão é de mais de 2.400 quilômetros e sua profundidade chega a 7 metros em alguns pontos. Já pensou como esse rio conseguiu criar formas tão colossais? A resposta está em seu fluxo potente e na constante erosão. E agora, imagine que no Grand Canyon você pode encontrar fósseis de antigos organismos marinhos. Isso mesmo! Dentro delas, é possível encontrar estátuas budistas antigas, deixadas de uma época em que essa região era um importante centro espiritual. Camponha não é apenas natureza, mas também um patrimônio cultural que espera ser descoberto. Nesse canto do mundo, mesmo ao entardecer, quando o sol pinta o céu de laranja e rosa,
é possível sentir a magia que envolve esse lugar. Imagine uma cachoeira que desce de uma altura de 120 metros, formando um fluxo poderoso capaz de inundar uma rua inteira. A Cachoeira de Huoc, localizada no rio Huanghe, não é apenas uma das maiores da China, mas também é considerada uma verdadeira maravilha da natureza, que atrai milhares de turistas todos os anos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Durante a cheia da primavera, a cachoeira se expande em 80 metros. O fluxo de água forma um rugido ensurdecedor que é ouvido a quilômetros de distância, e a névoa que se levanta da água caindo cria uma atmosfera de mistério. Sabe o que acontece quando todo esse fluxo encontra as rochas? A água se quebra em milhões de gotas, brilhando ao sol como diamantes. Agora, imagine que nesse local dois rios se encontram, o Rio Amarelo e o Rio Lo, formando um contraste único de cores. Isso não é apenas um espetáculo, é uma sinfonia da natureza, onde cada elemento desempenha seu papel. O que você acha que torna essa cachoeira tão especial? O segredo está em sua estrutura geológica. Os desmoronamentos e rochas, formados há milhões de anos, criam condições ideais para uma queda tão grandiosa de água. Os moradores locais contam histórias sobre como seus antepassados deixaram suas casas quando a água começou a subir. E agora, essas casas estão no fundo, cobertas por algas e mistérios. Se você acha que é tudo, está enganado. A cada primavera, antigos artefatos emergem do fundo do lago, cerâmica, ferramentas e até restos de antigos pontes. Exactly Now, arqueólogos estão estudando essas descobertas para revelar os mistérios de uma antiga civilização. A Laguna Santa Rosa, no deserto de Atacama, não é apenas um lago, é um oásis com ecossistemas únicos. Imagine como, entre as areias estéreis e as rochas, surge uma água de um azul vibrante, cercada por montanhas que atingem mais de 3.000 metros de altura. Neste lugar misterioso, vivem flamingos, que podem ser avistados em grande quantidade, até 10.000 indivíduos durante a temporada de reprodução. Mas ainda há algo mais impressionante. No fundo da lagoa estão os vestígios de civilizações antigas que utilizavam essa água para sobreviver. Pesquisadores encontraram artefatos como cerâmica e ferramentas datados de mais de 2.000 anos. Essas descobertas indicam que aqui existia uma cultura capaz de se adaptar às condições rigorosas do deserto. E o que é ainda mais surpreendente? A Laguna Santa Rosa faz parte de um dos locais mais secos do planeta. A média anual de precipitação é de apenas 3 milímetros. No entanto, essa lagoa mantém a vida graças a fontes subterrâneas que a enchem de água, criando um ecossistema único. Este lugar também atrai a atenção de cientistas que estudam as mudanças globais do clima. Eles descobriram que o nível de água na lagoa varia de acordo com as condições climáticas, o que pode ser um indicador das futuras mudanças nos ecossistemas do deserto. E o que mais impressiona é que, apesar de todo esse número de visitantes, o lugar mantém sua exotismo e atmosfera de tranquilidade. A Cachoeira de Pongur também tem seu mistério. As lendas locais contam que espíritos guardam suas águas. Dizem que,
Se você desejar algo na cachoeira, seu desejo se realizará. Não é fascinante? O Chifre de Ouro não é apenas uma praia, é um fenômeno natural que muda de forma dependendo das correntes e ventos. Imagine uma costa que pode parecer completamente diferente em apenas alguns dias. A praia estende-se por 300 metros e sua forma única realmente lembra um chifre de ouro, atraindo turistas de todo o mundo. Mas isso não é o mais impressionante. Aqui a água é transparente como cristal e pode atingir temperaturas de até 28 graus Celsius nos meses de verão. Você pode ver o fundo mesmo a 5 metros de profundidade, atraindo mergulhadores e entusiastas de mergulho que buscam aventuras entre recifes coloridos e habitantes marinhos. O que é ainda mais intrigante, ao redor da praia crescem pinheiros que criam sombra natural, permitindo que os visitantes aproveitem o sol sem o calor insuportável. Essas árvores podem alcançar até 20 metros de altura e criam uma atmosfera de privacidade, apesar da quantidade de pessoas. Todo ano, o Chifre de Ouro recebe milhões de visitantes. E isso não é à toa. Ao redor da praia, há cafés e restaurantes que servem frutos do mar frescos, transformando a visita em um verdadeiro festival gastronômico. E mais um fato interessante: aqui são realizados competições de esportes aquáticos, incluindo surf e kitesurf, atraindo aqueles que buscam adrenalina. Imagine que no verão podem haver até 30 mil pessoas por dia. E agora, o mais incrível. A apenas 30 minutos de carro do lago fica uma das estações de esqui mais conhecidas da Áustria, onde milhares de amantes de esportes de inverno se reúnem todas as invernos. É fácil chegar lá de teleférico, que oferece uma vista espetacular das montanhas cobertas de neve. Quantos mistérios esse lugar guarda, até que você o descubra. A montanha Rainier, com uma altura de 4.432 metros, é uma das montanhas mais altas dos Estados Unidos. Mas ela não é apenas uma montanha. Ela esconde uma enorme caldeira formada por poderosas erupções que ocorreram ao longo de milhares de anos. Todo ano, seus cumes recebem mais de 30 metros de neve, tornando-a um paraíso para os amantes de esportes de inverno. Imagine um cenário majestoso, onde picos brancos contrastam com florestas verdes e sob seus pés a neve cruge. Mas isso não é o mais estranho. Debaixo da superfície, há fontes termais e géiseres que criam fenômenos naturais incríveis. Por exemplo, a temperatura em alguns lugares chega a 200 graus Celsius, e isso está a apenas alguns metros da superfície. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A montanha Rainier é lar de muitos ecossistemas únicos, incluindo plantas e animais raros que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Um desses maravilhos é o geyser, Luz da Lua, que jorra vapor e água até 30 metros de altura. Todo ano, mais de 2 milhões de turistas vêm admirar essa beleza natural. Mas nem todos sabem que essa beleza esconde um perigo: a atividade vulcânica que pode ocorrer a qualquer momento. E o mais impressionante, sob a superfície da areia estão os vestígios de animais antigos que já vagaram por esta terra.
cientistas encontram fósseis que dão uma ideia da vida que existia aqui há milhões de anos. Em Sossusvlei, a natureza não é apenas bonita, ela está cheia de mistérios que aguardam para serem descobertos. Imagine um cenário onde línguas de fogo brilhantes caem de um penhasco de 30 metros, como um rio de luz atravessando uma floresta escura. Isso não é uma fantasia, mas um evento lendário conhecido como Cachoeira de Fogo, no Yosemite. Todos os anos, centenas de pessoas se reúnem para ver como os raios solares projetam luzes laranja e vermelhas na cachoeira Hochschutt, criando a ilusão de um fluxo em chamas. Mas isso ainda não é o mais estranho. A Cachoeira de Fogo se tornou popular devido a incêndios artificiais realizados desde o século XIX. Os turistas se maravilhavam com essa visão quando os funcionários do parque jogavam carvões em chamas na água, criando o efeito de um rastro de fogo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No início do século XX, o espetáculo se tornou tão popular que eram organizados eventos especiais, atraindo até 5.000 espectadores por noite. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Em 2003, esse espetáculo foi cancelado quando os funcionários do parque decidiram parar os incêndios devido a preocupações ambientais. A ecossistema único ao redor da cachoeira sustenta uma grande diversidade de flora e fauna, incluindo espécies raras de aves que habitam apenas essa região. E o que mais impressiona, a Cachoeira de Ruoc é considerada uma das mais poderosas do mundo e seu fluxo pode atingir até 30.000 metros cúbicos de água por segundo no auge da temporada. Imagine grandes pedras redondas do tamanho de um carro pequeno, que parecem ter rolado até a praia vindo das profundezas do oceano. Essas formações misteriosas, conhecidas como Moeraki Balls, estão na costa da Nova Zelândia e causam curiosidade tanto entre cientistas quanto entre turistas. O peso de uma dessas esferas pode chegar a 30 toneladas e elas se formaram há cerca de 60 milhões de anos. Mas espere, não é só isso. Essas pedras se formaram como resultado de complexos processos geológicos. São concreções formadas por minerais e materiais orgânicos que se aglomeraram sob pressão. É interessante notar que algumas dessas esferas têm fissuras que criam um efeito de quebra, dando-lhes um aspecto único, como se estivessem quebradas. E o que é ainda mais fascinante? As lendas locais dizem que essas pedras são os restos de velhos canoas perdidos em mares turbulentos. Agora, imagine que algumas dessas esferas estão cobertas por conchas marinhas e algas, criando uma cena que é impossível de esquecer. Essas formações atraem a atenção não apenas por sua forma, mas também porque são importantes para o estudo. Os cientistas as utilizam para entender processos relacionados a rochas sedimentares e mudanças climáticas. A montanha Fanzingshan foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2011 e seus ecossistemas únicos continuam atraindo cientistas de todo o mundo. A cada ano são realizados estudos que ajudam a entender como esses ecossistemas complexos sobrevivem e se adaptam às mudanças climáticas.
O Lago Mono, na Califórnia, não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira ecossistema repleto de mistérios. Você sabia que sua salinidade é 3 vezes maior que a do oceano? Isso cria condições únicas para a vida, onde prosperam organismos que não se encontram em nenhum outro lugar. Neste lago, habitam micro-organismos como as artadias, que conseguem sobreviver em níveis extremamente salgados. Esses pequenos seres servem de alimento para milhões de aves, que migram até aqui todos os anos. Na verdade, cerca de 150 espécies de aves param aqui para desfrutar da riqueza desse bioma único. Mas o que realmente é impressionante, o Lago Mono foi formado há mais de 800 mil anos. Isso significa que suas águas existiam muito antes da chegada do homem à Terra. Ao redor do lago, é possível ver tubos de calcário que se formaram devido à interação com a água salgada. Eles podem alcançar alturas de vários metros e parecerem esculturas naturais. E isso não é tudo. Este espaço é lar de mais de 100 espécies de aves, incluindo até mesmo um papagaio raro com penas vibrantes. Todos os anos, cerca de 100 mil visitantes chegam aqui, e cada um deles sai com a sensação de ter estado em um mundo mágico. E sabe o que é mais incrível? Essas fontes foram formadas há mais de 5 milhões de anos, quando as placas tectônicas começaram a se mover, criando essa paisagem natural fascinante. O Lago Futiang, com uma área de aproximadamente 132 quilômetros quadrados, é um verdadeiro milagre da natureza. Sua profundidade máxima é de 17 metros, tornando-o um dos lagos mais profundos da China. Mas não é apenas um lago, é um lugar onde habitam muitos tipos raros de vida, incluindo peixes que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Imagine uma água transparente, rica em minerais, que reflete o céu como um espelho. Ao redor do lago, estendem-se paisagens montanhosas, pitorescas, com encostas verdes, que se elevam até 1000 metros de altura. E o que mais impressiona? A água do lago tem uma composição única, que ajuda a manter a vida em formas inesperadas. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago existem antigas vilarejos onde os moradores ainda seguem os métodos de vida tradicionais. Por exemplo, aqui você pode ver como eles pescam com redes únicas que são passadas de geração em geração. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Em alguns vilarejos, ainda celebram festas que existem há mais de 2000 anos. Você sabe como os moradores chamam esse lago? Eles o chamam de Lago do Dragão, devido à sua forma e às lendas que o ligam a criaturas míticas. Essa região é considerada sagrada e muitos visitantes vêm aqui não apenas para apreciar a beleza da natureza, mas também para se conectar com as antigas tradições. Futiang não atrai apenas turistas, mas também cientistas.